Coisa maravilhosa, coisas maravilhosas. Vamos então agora apresentar uma análise dos efeitos indesejados da autoestima. Camila, vamos apresentar então o primeiro slide, né? Vejam bem. Quando nós falamos a importância de desenvolver a autoestima, a gente corre um risco. O risco é enfatizar e priorizar a autoestima pode gerar pessoas dependentes, egoístas, pretensiosas e incompetentes. Então, só a autoestima não basta. Eu já falei, e já foi falado aqui no Congresso, né, em outros momentos, né, que há uma necessidade de haver um equilíbrio entre autoestima, eu gosto de mim, autoconfiança, eu sou capaz de fazer. Responsabilidade, eu sou capaz de fazer e vou até o fim do desafio. Tolerância à frustração. Se eu não tiver tolerância à frustração, eu estou negando que a vida é cheia de obstáculos, é cheia de desafios e tenho que enfrentá-los. Então, basicamente, esses quatro conceitos que falam a respeito de comportamentos e sentimentos, estou propondo nesse congresso um neologismo, os comportamentos de autoestima, os comportamentos de autoconfiança, os comportamentos de responsabilidade e os comportamentos de tolerância à frustração, eles têm que estar sintonizados e equilibrados entre si. Então, vamos em frente. Primeiro slide. A pessoa que tem autoestima, ela corre alguns riscos de exageros. Uma primeira possibilidade que perturba é que a pessoa venha a receber muito com o mínimo. É-lhe dado muitas coisas sem que ela precise se comportar para produzir estas coisas. Mas se ela se comportar para produzir, então ela está pagando com o comportamento dela o que ela recebe. Isso não desenvolve autoestima, correto? No entanto, tem que haver o equilíbrio. Ela tem que se comportar e produzir, mas ela tem também que ganhar sem ter que pagar pelo que ela recebe. Então, quando uma pessoa chega e dá amor, manifestação social, socioafetiva, dá amor porque ama, dá amor porque se sente bem dando amor, então a pessoa assim, não, eu sou importante, eu tenho um significado na vida dele, do outro, da outra, e esse significado não vem do que eu ofereço, do que eu dou para essa outra pessoa. Numa sociedade como a nossa, principalmente da classe média no Brasil, a classe média é composta por pessoas que têm tradições de sofrimento. Os pais foram muito privados, os avós foram muito privados. E nós podemos dizer assim, eles tiveram ou mantiveram mentalidade do imigrante. O que importa é ter um emprego, o que importa é ter um teto, o que importa é não passar fome. Isso basta. E para isto eu pago com a minha liberdade, eu pago com a minha autonomia. Então, nós, da classe média, nós viemos de pessoas muito sofridas e que tinham só uma obrigação, consigo mesmas e com seus descendentes: sobreviver. Então, não havia tempo para a autoestima, havia tempo para tolerância à frustração, aguente. Havia tempo para desempenho, faça bem feito. Havia empenho para ser subserviente, para não correr risco de perder a miséria que tinha, porque a miséria que tinha alimentava minimamente a família. Então, nós viemos de uma tradição onde a autoestima não era valorizada.
fazer o que eu gosto, me divertir. Fazer o que eu gosto é muita liberdade, eu tenho que fazer o que o patrão gosta. Me divertir é jogar tempo fora, você tem que trabalhar. E já nas gerações que se sucederam, havia um segredo, havia um segredo. Trabalhar não, estudar. Então, já na segunda ou terceira geração, vem essa conotação. Quer dizer, o estudar é o que vai dar caminho para melhores condições. Então, volta agora o mesmo conceito da autoconfiança. Você tem que trabalhar ou você tem que estudar. Trabalhar dá o mínimo, estudando você pode ter condições melhores, né? Então, nesse sentido, sempre há no ar, na nossa comunidade, na nossa classe média, no ar existe o seguinte: não é o crescer. Isto é a cenoura que se coloca na frente. O conceito mesmo é não regredir para os estados piores, não perder o mínimo de conforto, o mínimo de comodidade, de vantagens, de bem-estar que adquiriu. Então, é perder que atemoriza. Só um minutinho. Pronto? Só um minutinho. Vamos passar para o item 2. Camila? Quando no excesso de autoestima, quando no processo de autoestima. Estão me incomodando aqui no telefone, pois não? Desculpe, aqui houve uma interrupção, eu estou sem ninguém para atender o telefone, né? Bom, agora voltemos, né? No primeiro item, ganho o máximo com o mínimo. Isto desrespeita, isso leva um desrespeito a uma característica que é básica na natureza humana, qual seja, comporte-se. E desta maneira produza consequências reforçadoras. Comporte-se e desta maneira evite consequências aversivas. O Homo sapiens, a nossa espécie, sobreviveu porque adquiriu esta habilidade de ser o sujeito da sua história, ou seja, através do comportamento. A autoestima, que aqui nós vamos falar depois o que é o reforço livre, a autoestima, ela se caracteriza por uma aquisição tardia no desenvolvimento da humanidade. Lá, o homem primitivo, o homem de antes de nossas gerações, o homem antes de uma cultura que estabelece uma linguagem e começa a estabelecer valores verbais, então, valores éticos, valores de respeito ao outro. Antes disto, era comporte-se e produza, comporte-se e se livre. Então, eu quero dizer o seguinte, que o procedimento do reforçamento livre, ele burla uma construção da natureza. É possível ter acesso a reforçadores, é possível evitar consequências aversivas sem me comportar. E isto deforma a pessoa. Uma pessoa que ela não produz as consequências, ela é uma pessoa infeliz. Ela tem sem ter. Ela evita sem evitar. Ela tem um vazio existencial. Então, esse é um outro perigo de procedimentos de reforçamento livre. Próximo. A sequência de acesso a reforços pode ser identificada nesta sequência. Então, veja bem, quando eu começo a apresentar, liberar, dar reforço, sem que haja uma relação de contingência,
Então, a sequência é a seguinte: por existir, eu sou reforçado. Ah, filhinho, mamãe, papai trabalhou o dia todo fora e você ficou sozinho com a babá. A vovó, a mamãe sentiu falta de você. Eu trouxe um docinho para você. Eu trouxe um brinquedinho para você. E neste procedimento, os pais reduzem temporariamente e até de uma maneira ingênua, reduzem sentimentos de culpa. Eu não estou sendo um pai e uma mãe presentes. Então, exista e será reforçado. Aí, o que acontece? O pai e a mãe, eles se tornam SD. O que é um SD? SD é um ensino discriminativo diante do qual, se eu emitir determinados comportamentos, serei reforçado. Isso é o SD. É um sinal, portanto, é um antecedente, diante do qual, se eu emitir uma resposta, eu produzo reforço. Então, na verdade, não existe o SD, não existe o reforço, existe a criança. Aí os pais chegam e dão o reforço. Contingente a quê? A existência dela, não é contingente a nenhum comportamento. Qualquer comportamento que ela esteja emitindo terá como sequência, não consequência, como sequência. Eu bati palma e ganhei. O bater palma não produziu a consequência, portanto, não é reforçamento. É doação de reforço. Então, a diferença. O reforço, ele pode ser livre. O reforçamento, não. E essa é uma discussão que se discute muito. Será que existe reforçamento livre? Não. O que existe é reforço livre. O reforçamento sempre é contingente. Mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Pois bem, então a criança, ela olha os pais e eles dão o reforço. O que é o reforço? Reforço é alguma coisa que agrada. Eu tenho que ter uma evidência que a criança gosta. Ela gosta do bis, eu levo o bis. Eu não levo batata frita. Mas se ela gosta de batata frita, eu levo batata frita, eu não levo bis. E assim por diante. Bom, eu tenho que... Então, eu sei o que é gratificante. Não vamos falar que é reforço. É gratificante. E o que é gratificante pode, numa condição de contingência, atuar como reforço. Então, eu gosto de bis. Bis é uma coisa que me gratifica, me faz sentir bem, é saboroso para o meu paladar. Porém, quando eu me comporto e produzo o bis, agora o bis é reforço. Antes ele não é um reforço. Ele tem função de reforço, mas ele não está atuando como reforço. Ele está atuando como uma gratificação, como uma premiação. Só que, pavlovianamente, há uma associação entre o dar, quem dá, e o que é dado. Se o que é dado gratifica, quem dá se torna um símbolo. Diante desta pessoa, ela se torna um SD. Diante desta pessoa, se eu ousar emitir alguns comportamentos, eu produzirei o reforço. Então, o primeiro estágio é de total independência de contingência. O segundo, já existe o início da contingência. A criança vê a mãe, o pai, papai, um beijo, bis. A criança já pede. E agora a relação passa a ser já de contingência. Então, aqui não é mais reforçamento livre. Reforçamento nunca é livre. Esse reforçamento é contingência. Né? Aí, os pais veem que a criança está crescendo, está se desenvolvendo, já não é mais nenê, já tem outras obrigações, etc. Os pais começam agora a tornar esvanecido, reforça de vez em quando. Então, a criança, agora está em desenvolvimento, ela já não pede, ela exige. Ah, eu quero, eu quero. Você gostava de mim, me dava. Agora você não me dá mais. Aí a contingência se complicou. Agora os pais não são mais livres para escolher se dão ou não. Eles são solicitados e até sofrem uma pressão para reforçar. E se eles não estiverem bem orientados, eles tenderão a atender à exigência. É reforçamento, não é reforçamento, é reforçamento, não é reforço livre, não. E, finalmente, já adolescente,
Eu quero o carro, eu quero uma mesada, saborosa, eu quero dinheiro para passear, eu quero dinheiro para sair com os meus amigos. Se você não pode me dar um carro, você empresta o seu, você paga a gasolina. Se houver um acidente e tiver que arrumar o carro, você paga, arruma o carro, enquanto arruma o carro do papai, eu uso o da mamãe. E finalmente eu tenho o meu. Aí passa a ver a agressão. Essa é a sequência. E nesse momento, a família perde totalmente o controle da situação. Eu tive um cliente que disse para os pais: se vocês pararem de me dar o dinheiro que vocês me dão, se vocês pararem de pagar minhas contas, eu jogo gasolina por baixo da porta do quarto de vocês e taco fogo. Aquele, aqueles a quem ele devia, no mínimo, agradecimento, respeito, deveria ter por eles afeto. Na hora que eu preciso, não tem afeto. E se vocês pensarem, depois eu vou falar um pouco também sobre isso, né? A ligação com o reforço se torna um vício. E eu tenho abstinência da ausência do reforço. Por que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais saboroso gastam desbragadamente? Porque quando elas gastam, elas têm acesso a um reforço que tem um valor fugitivo, instantâneo, passageiro. E ela precisa de. É como eu cheiro, agora eu preciso de cheirar 2 vezes, eu vou aumentando a minha tolerância e vou precisando de mais droga. Eu vou tolerando, eu vou tendo acesso ao reforço, mas eu preciso de mais reforço. É um vício. Então, esta é uma das consequências perigosas do, do intuito de construir de maneira desequilibrada a autoestima. Próximo. Os agentes que liberam os reforços pais, eles se mantêm disponíveis o tempo todo. A criança, quando ele está em casa, ele está disponível para a criança. Ou seja, os estímulos discriminativos para emitir respostas que produzem reforço estão presentes. São os pais. Os estímulos são os pais. Respostas que produzem reforço estão presentes, aumentando dessa forma a probabilidade de pedir, exigir, impor. Próximo. A ampla e irrestrita disponibilidade de reforço consta o repertório comportamental de dependência. Sem o outro ao seu lado, aquele que fornece o reforço, eu estou indefeso. Eu não tenho existência. Por quê? Porque foi ferido, o item 2, foi ferida uma questão que é própria da natureza humana. Eu me comporto e produzo. Quando isso é ferido, eu fico aleijado. Ué, se você impedir uma pessoa de se movimentar, os músculos atrofiam. É natural que a movimentação mantenha os músculos adequados se desenvolvam. Você pode alterar isto. Quantas pessoas andam quilômetros e quilômetros por dia de carro e são incapazes, no fim de semana, andar 1 quilômetro a pé? Não tem força, não tem fôlego. Por quê? Porque houve, por causa da tecnologia, uma atrofia de possibilidades que são inerentes. Então, uma pessoa pode ser atrofiada para se movimentar porque não faz exercícios, mas ela pode também se atrofiar na capacidade de produzir reforços. Então, nesse caso, a pessoa, por causa da abundância de reforços, ela fica dependente, reforços livres, ela fica dependente e sente-se desamparada. O desamparo é o análogo da síndrome de abstinência do viciado em drogas. Segunda coisa, ela se sente desamparada, próximo slide. Ela se sente insaciável. Se você beber muita água, você não quer água. Se você tiver acesso fácil ao reforço, aquele reforço se torna trivial. Depois de ter um carro
novo a cada 3 anos, eu passo a querer ter um carro novo a cada 2 anos, e depois eu quero ter carro novo toda vez que é lançado um novo modelo. O reforço para ele não basta. O vazio existencial se impõe, por quê? Porque o vazio existencial é a anulação da relação comportar-se para produzir. Quando eu tenho sem produzir, sem me comportar, existe, a vida não tem sentido. Mas você tem tanta coisa, mas não bastam. O vazio existencial se impõe e leva a pessoa a diversificar a busca de outros reforçadores. E como os reforçadores, eles acabam se repetindo em termos do que eles satisfazem, eu tenho uma bolsa cara. Eu tenho um carro novo. Eu vou a restaurantes de primeira linha, caríssimos, toda semana. Chega uma hora, eu preciso saltar de paraquedas, eu preciso correr com os carros, eu preciso ultrapassar os limites da segurança. Eu preciso ter motivações ilícitas. Eu bebo demais, eu posso tirar pó, eu posso aplicar cocaína e assim por diante. Porque eu estou em busca de reforços novos. Bom, a pessoa se sente deprimida no meio da abundância. O ter aniquila o ser. Próximo. Isolado, pois nada tem a oferecer de construtivo para quem o cerca, a pessoa se sente isolada. Porque ela é chata, ela é egoísta, ela é prepotente, ela pode tudo. E ela pode o que os outros não podem, porque, por exemplo, ela tem acesso a recursos financeiros que os outros não têm necessariamente. Então, ela se sente isolada e sozinha. E ela só pode oferecer aos outros os despojos daquilo que ganhou. O que sobra? Então, eu vou beber, mas beber sozinho não tem graça. Então, eu pago a bebida para aqueles que me cercam. Eu estou cansado de só beber, eu quero festa. Então, eu tenho que patrocinar uma festa e convidar as pessoas e pagar para quê? Então, a minha companhia é paga. E aí a sensação de isolamento se persiste. E eu preciso de mais e mais para manter a companhia. E eu sei que essa companhia está sendo patrocinada por mim próprio. Então, propor atividades de risco. Vamos apostar uma corrida de carro, vamos ver quem chega mais cedo e consegue ir de um ponto a outro ponto em menos minutos, em menos segundos. Delícia. Vamos assaltar, vamos consumir droga. Estratégias que ocorrem para não se sentir só e se manter no poder. Próximo. A generalizar falta de comportamento para se sentir útil, produtivo, competente, instala sentimentos de baixa autoconfiança. Então, a pessoa, ela é forte com o poder na mão e fraquíssima sem o poder na mão. Recuse-se a ela o dinheiro. Não terá amigos e não terá competência para fazer nada. E isto é que eu digo, assemelha-se a uma síndrome de abstinência. Então, a pessoa não tem limite, ela exige de quem forneceu que continue fornecendo. E se fornecia bis, agora tem que fornecer um carro último tipo. Tem que fornecer um motor potente. Quem tem que fornecer viagens e programas caríssimos. Cria-se uma síndrome de abstinência que é aliviada. E na síndrome de abstinência, vocês sabem, o drogado, ele assalta, ele mata. Ele faz qualquer coisa para ter acesso e reduzir a aversividade da abstinência. Você pode ser uma pessoa com boa autoestima, agora já não é mais boa autoestima. Você se tornou dependente do outro que lhe dá aquilo que você acha que é importante para você. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Surgem agora ideias suicidas, ataques de pânico, fobias, porque todas essas coisas são resultado de consequências de contingência, aliás, que limitaram o poder de atuação no ambiente. Quem tem medo é quem não sabe enfrentar aquilo que ameaça.
Quem tem medo é aquele que não tem comportamento para discriminar o que é perigoso e o que não é. Déficit de repertório, quando vocês tiverem clientes com ataque de pânico, fobias, pensamentos persecutórios, futuro, tendo um futuro aterrorizante, sentimento de culpa exagerado, que são medidas temporariamente por mais atividades de risco. Quando você tem essas pessoas como cliente, pensem, tem déficit de repertório. Mas qual repertório? De pedir, de exigir, de ameaçar? Não, não é esse o déficit. De correr risco? Também não é esse o déficit. O déficit é de produzir coisas com seus comportamentos. Você cura o ataque de pânico, você cura a fobia, você elimina pensamentos persecutórios, você elimina o medo do futuro quando a pessoa tem comportamentos para produzir consequências. Isso é, quando ele tem autoestima, mas junto com isso, ele tem autoconfiança. Junto com isso, ele tem tolerância à frustração. Junto com isso, ele tem responsabilidade. Próximo. Comportamentos de autoestima são instalados por reforçamento positivo. Sim, é necessário ter reforçamento positivo. Quando fala relações de contingência, eu me comporto e produzo consequências reforçadoras. E reforço livre. O reforço livre é aquilo que é aquilo, pode ser uma coisa, pode ser uma atividade, pode ser um evento qualquer, que se demonstrou em outras situações de contingência que tem um valor de gratificação, um valor de gerar bem-estar, uma condição que a gente chamaria, numa linguagem agora popular, tem uma função reforçadora. Mas o reforço livre é aquilo que pode ser, é aquilo que, numa relação de contingência, se demonstra ser reforçador, mas que é apresentado sem relação de contingência. Próximo. Vejam agora. Reforço livre não é a mesma coisa que reforçamento positivo. Sugere-se um termo. Sugere-se um termo. Quando Skinner fez aquela pesquisa com o pombo, em que de tempos a tempos era liberado o acesso do pombo, privado de alimento, o acesso aos grãos que eram apresentados para ele e retirados. Ele tinha 3 segundos para bicar o que ele conseguia de farelo. Esse era o reforço. Aí, passado, digamos, 10 segundos, aparecia outra vez o comedor, ele comia 3 segundos, tirava. E, como tal, o Skinner descreveu que certos padrões de comportamento começaram a se repetir. E ele chamou isso de reforço livre, ou comportamento supersticioso. Por que com as pessoas? Porque não havia uma relação real de contingência entre o comportamento e a consequência. Pois bem, né? Pois bem. Então, aqui, eu prefiro dizer o seguinte, o termo é reforço porque eu tenho que dar um adjetivo para aquele evento. É reforço e não aversivo, por exemplo. Então, ele tem uma característica de reforço demonstrada em relações de contingência. Demonstrada em relações de contingência. Eu darei bis para uma criança que gosta de bis. Se eu der contingente a comportamento, é reforçamento positivo. Se eu der sem relação de contingência, eu digo que o reforço foi acoplado a algum comportamento. Acoplado, quer dizer, está juntado, está imposto ou posto, junto com algum comportamento. Junto quer dizer em sequência de, e não produzido por. Então, reforço livre não é a mesma coisa que reforçamento positivo. Próximo. Reforço é um evento, atividade ou item cuja função é demonstrada pelo processo de reforçamento, no qual ele, reforço, seleciona a resposta que eu produzo, mantém ou aumenta a força dessa resposta. Então, você tem que demonstrar que ele é reforço em outra condição. E daí você usa ele como uma consequência acoplada a qualquer comportamento. Não é como específico. Então, é uma consequência acoplada a qualquer resposta. Próximo.
Reforçamento já é um procedimento que implica necessariamente, olha o autocrítico, uma relação de contingência do tipo se então. Se não houver contingência, não há reforçamento. É, por definição. Se não houver contingência, não é reforçamento. Então, o que que é? É a apresentação, a liberação de uma consequência acoplada, não a contingente. Bom, então, feita essa distinção, vamos em frente. Não importa se o reforço é livre ou ele é produzido por contingência. Não importa. Ele é liberado. Não importa se é livre, ele passa a controlar comportamentos que o produzem. Então, veja bem, ele é livre. Então, não há relação de contingência. Mas o ser humano é capaz de transformar a não contingência em contingência. Essa é a diferença entre o animal, o sub-humano, e o humano. Se meu pai me dá, eu vou fazer agora ele ter que me dar. Então é interessante que essa passagem ela é própria do comportamento verbal, é da comunidade humana. Não importa se ele é livre ou se ele é por contingência. O fato de eu ter experimentado aquilo que tem função agradável, função de reforçador, ele passa a controlar o comportamento. Aquilo que eu disse no slide anterior. Aquele que dá não contingentemente, reforço acoplado, consequência acoplada, aquele que dá consequência acoplada, ele se torna SD. Porque o ser humano faz a contingência acontecer. Se ele me dá, agora eu vou pedir. Quando ele passar a recusar o pedido, eu vou exigir. E quando ele parar de atender as minhas exigências, eu vou criar uma bagunça no inferno. Eu vou ameaçar tacar fogo na casa. Então ele passa com agora que eu produzo, e assim se dá origem à contingência e reforçamento. Quer os pais queiram, quer não queiram. Os pais já não têm mais liberdade de não querer. Porque eles têm que fugir das ameaças. Próximo. Tal fenômeno pode ser representado pelo uso de drogas que geram dependência. É um análogo. Experimentar a droga gera sensações agradáveis. E o fornecedor da droga, ele atua como os pais que dão reforço livre. Isto é a droga é dado acoplado à presença da pessoa, não é contingente a nenhum comportamento. Ah, você é bonzinho, eu gosto de você, te dou a droga. Não. Ah, você me traz o dinheiro, te dou a droga. No começo, não. A consequência, ou o evento reforçador, que tem função reforçadora, ele é acoplado à presença da pessoa. Joga nas costas dele, não vai nas costas, na mão, no nariz, na veia, né? Bom, e a partir do uso, gera a síndrome de abstinência. A partir do momento que gerou a síndrome de abstinência, agora a pessoa passa a precisar da droga. A pessoa passa a precisar do reforço. É análogo. Então, gera a síndrome de abstinência e, finalmente, respostas passam a ser emitidas que produzem. É o que eu falei. Pede, exige, impõe. Próximo. De forma análoga, pais que liberam reforço livre produzem sensações agradáveis, geram motivações que resultam na emissão de comportamentos que produzem esses reforços. Eu passo a querer, aí eu peço. Dessa maneira, os pais passam a ser fornecedores de reforço, agora contingências, e quase sempre por coerção. Próximo. A partir dessa condição, fala-se que o filho tem o reforçamento positivo. Então, ele pede e ganha. É reforçamento positivo. E os pais que doam o reforço é reforçamento negativo. Se eu der, eu me alivio da pressão, da acusação, das ameaças, dos escândalos que meu filho faz. Então, estabelece um equilíbrio entre duas contingências. Um é reforçado positivamente, o que recebe, e outro é reforçado negativamente. Tenho que dar, senão as coisas ficarão complicadas. Próximo. Eu estou mostrando para vocês a origem
conceitualmente, pelo menos, a origem, do que nós vemos hoje no jovem. O jovem, ele teve acesso a muitos reforçadores livres, ou consequências acopladas, a muitas, sem nenhuma relação de comportamento produzindo. Então, hoje, o jovem, ele é egoísta, ele é centrado nele, ele não é grato ao pai, ele não desenvolve afeto pelos pais, e como não recebe pelos pais, também nem por ninguém, ele é egoísta, independente e só faz o que quer. A crise que nós enfrentamos como terapeuta hoje é a crise de lidar com uma comunidade que não responde a regras que prevaleciam em gerações anteriores. Bom, então veja agora aqui, primeiro estágio do processo complexo. O Júnior ainda é criança. A simples presença do pai, dos pais, aí limite comportamentos, quer sejam desejados, quer sejam indesejados, e esses comportamentos são seguidos de itens. Então, a liberação de itens e atividades com conhecidas funções sem nenhuma relação de contingência com os comportamentos. Próximo. Juno entra em contato com itens e atividades sem relação com o reforço positivo é acoplado, não convida qualquer resposta. Está dito aí. Próximo. O aumento de estímulos com função de SD sem a relação. Os pais se tornam SDs para que exista a resposta de pedir, de exigir, de impor. Aí começa. No início não há relação de contingência, mas vai começar a vir a relação de contingência. Próximo. Fortalecimento de quais classes comportamentais? As classes comportamentais que são acopladas com os reforçadores. As classes que são tornam-se mais comuns. Então, sem querer, os pais começam a fortalecer uma variedade de classes comportamentais. A criança está com o dedo no nariz, ganha o reforço. A criança está folheando um livrinho, ganha reforço. A criança está tomando banho, está se enxugando, ganha reforço. Então, várias classes comportamentais adequadas e inadequadas começam a ser seguidas. Acopla-se a elas consequências reforçadoras. Isso vai aumentando, a criança vai se desenvolvendo, vai aumentando a variabilidade comportamental. Mais classes, mais classes. Aí o que acontece? Os pais começam a colocar um limite. Não podemos reforçar indefinida e interminavelmente nosso filho. Próximo slide. Quais são as classes agora que serão reforçadas? As desejadas, que os pais dizem, é um bom filho, é comportado, é obediente, faz as coisas que deve fazer, cuida das suas coisas, faz lição. Não. Essas não serão reforçadas porque elas não incomodam o pai. Então, interessantemente, os pais começam a se mobilizar e dar o reforço quando a criança começa a fazer birra, não entrega a lição, não quer ir para a escola, não arruma o quarto, larga a toalha molhada no chão, não quer pentear o cabelo, não quer tomar banho. Então, é interessante como, naturalmente, os pais que reforçavam qualquer classe de comportamento, não é que eles reforçavam, eles acoplavam os reforços a qualquer classe de comportamento, eles começaram a selecionar. Quando a minha filha está em paz, eu não reforço, eu não dou o reforço acoplado. Porém, quando ele está inquieto, birrento, me acusa de não amar ele, me acusa de não estar preocupado com ele, e fala que não me ama, que me odeia. Quando a criança começa a emitir condições, aí os pais dão o reforço. Agora não é mais acoplado. Agora não é mais acoplado. Nesse ponto, as relações reforço e resposta e consequência se tornam contingentes. E os pais, inconscientemente, começam a reforçar comportamentos indesejados que vão crescer em relação aos desejados. Próximo slide. Júnior já é adolescente. A simples presença dos pais faz com que emerja a função SD. E os comportamentos desejados se enfraquecem, porque os pais não dão bola para ele, tem extinção. E os comportamentos indesejados se fortalecem porque eles produzem itens reforçadores. Vocês percebem? Agora, aquilo que era
uma relação não contingente, sutil e subrepticiamente se tornou uma relação contingente. Os pais passam a reforçar o pior dos seus filhos. Próximo. Esse paradigma apresenta a quando de reforçamento positivo diferencial de quando de exigir, ameaçar, chantagear e extinção de comportamentos desejados. Está lá no paradigma. Próximo. Itens e outros com funções reforçadoras adquirem função de SD. Então, agora eu tenho 2 SDs. Vou dar um exemplo para vocês. Meus pais estão presentes, eu peço. Não deu, eu exijo. Não deu, eu faço um escândalo. Os pais são SD. Mas as próprias atividades reforçadoras, elas passam a ter função de SD. Então, vejam bem, eu estou em casa, acordo às 5 da tarde, porque fui dormir às 4 da manhã, não fiz nada o dia inteiro, acordo às 5 da tarde, eu não almocei, agora às 5 da tarde estou com fome, peço para a empregada, para a mãe preparar comida, porque eu vou comer agora, não vou esperar o jantar, porque eu não tenho tolerância à frustração, não vou esperar. E não tenho respeito à família, e regras familiares não me dizem respeito. Eu tenho direitos, nenhum dever. Meus pais têm deveres, nenhum direito. Pois bem, quando esta autorregra se instala, agora acontece o seguinte: aí alguém diz, ô, mano, ô, Carlos, ó, vai ter uma balada sexta-feira. Vejam bem, a atividade balada, que é reforçadora, agora ela adquire uma função de SD. Opa, sexta-feira tem balada. É reforço, mas o reforço também tem função de SD. A teoria, as evidências mostram isso. Então, agora vejam bem: o pai e a mãe não sabem da balada, mas o filho sabe da balada. Então, agora o SD é duplo: a balada a qual eu quero ir. E meus pais que vão patrocinar a ida. Ô, pai, então, sexta-feira eu vou para São Paulo, 300 quilômetros de viagem. Eu preciso do carro. Meu carro tá meio ruim aí, mas eu também não vou sair na estrada com um carro ruim, viajar, vou voltar de madrugada, posso dirigir à noite, pode. Aí os pais, de fato, ele tem razão. Não ocorre aos pais, você não vai. Isso não ocorre, isso aí é impensável, porque vai desenvolver um contra-controle brutal do filho. É melhor a gente dar. Não é melhor, bem. Vai que, vai que fura o pneu do carro, vai que o carro emperra na estrada, na madrugada, e ele pode ser assaltado. Então, os próprios pais se convencem que o reforço tem que ser. É contingente, é reforço agora, é reforçamento. Então, tá bom. Mãe, nós saímos com o meu carro e deixa o carro com o Júnior. O Júnior pode ir para São Paulo. Mas é o seguinte, eu tenho que morar, eu tenho que dormir no hotel. Também não vou chegar em cima da hora. Eu tenho que chegar lá no meio da tarde, fico no hotel. E tem que ser hotel perto de onde vai ser a balada. Também não pode ser hotel de última categoria. Então, ele começa a fazer exigência e ele ganha tudo. Então, vejam bem, aquilo que se tornou reforçador, agora se torna SD, e o pai e a mãe são os fornecedores. Bom, agora vem exigências, ameaças, chantagem. Começa com pedido e avança para exigência, ameaça, chantagem e gritos. E aí o que acontece? Ele tem acesso aos itens reforçadores liberados pelos pais. Reforçamento positivo do Júnior. Próximo. Os pais de Júnior. Bom, diante de exigências de outros comportamentos ameaçadores, aversivos por Júnior, esses comportamentos adquiriram uma função de estímulo aversivo. Se eu não atender, vai ser uma desgraça, é melhor atender. Aí os pais imitam um comportamento de fuga e esquiva. Empresta o carro, dá o dinheiro, ele se hospeda no hotel, já emenda o fim de semana, só volta na segunda ou na terça-feira, porque não tem nenhuma responsabilidade que o prenda na cidade, atende e o filho se tranquiliza, poupa os pais uma condição aversiva. Então, os pais atendem por reforçamento negativo. Próximo. Diante disso, eu quero mostrar para vocês que
a busca da autoestima não deve ser uma obsessão. Deve ser um objetivo. 1. 2. A busca da autoestima deve estar associada a outras características. Comportamentos de autoconfiança, isto é, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter responsabilidade, tem que ter tolerância à frustração. É este conjunto que importa. Ouvindo as aulas, aí eu entendi que os meus filhos têm de ser criados com boa autoestima. Você entendeu certo, mas não só, e nem preponderantemente com autoestima. A autoestima deve ser um item num conjunto. E hoje, nós estamos presenciando pais que, ausentes de casa, com culpa, tomam duas atitudes em geral. Uma diminui a sua culpa dando reforços acoplados. Isto é, consequências acopladas. A termo da consequência não é bem. Eu acho que o melhor é mesmo. É reforço porque tem função de reforço. Acoplado. Isto é, juntado no indivíduo. Não é produzido por contingência, por um comportamento específico. Então os pais, com culpa, liberam reforços acoplados. E o filho tem acesso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os pais, por estarem fora, eles têm culpa. E eles precisam de alguém que cuide. E quem que a cuida? Quem que cuida? Existe um curso de psicólogos ou de pedagogos que ensinam como educar, como orientar, como desenvolver bons comportamentos em filhos dos outros. Poderia ser uma profissão. Os pais trabalham e um pedagogo, um psicólogo, especialmente preparado para isso, vai terceirizar a função dos pais. Mas eles entendem de comportamento, então eles saberão reforçar diferencialmente, eles saberão o que colocar em extinção, eles cuidarão do desenvolvimento comportamental dos filhos. Esta profissão não existe. E os pais também não vão pagar, porque o que eles ganham é para curtir, é para guardar, é para adquirir bens, é para progredir na vida, não voltar a condições de privação dos seus antepassados. O dinheiro é para isso, não é para investir nos filhos. Nesse tipo de coisa, não. Os dentes mais bonitos, talvez sim. Uma saúde controlada, talvez sim. Mas quem é contratado? Pessoas do bem. Temos uma funcionária, um empregado que trabalha com a gente, é quase uma pessoa da família. Então, meu filho vai ficar com uma pessoa do bem. E essa pessoa de bem ganha o quê? Um salário mínimo, olha lá, talvez, em algumas casas, um pouco mais, para cuidar da casa e do filho. Então, ela cuida da casa e do filho da patroa. E ela própria deixou o filho dela, 1, 2, 3, 4 filhos, lá na pobreza em que ela vive. E sei lá quem está cuidando dos filhos dela. E ela deveria cuidar do filho da patroa, do patrão, com o desvelo, os cuidados que os pais pretendem que ela cuide. Mas veja bem, mesmo que ela tenha um coração enorme, divide no meio. Para os meus filhos, nada, ou muito pouco. E para o filho do patrão, muito, ou mais ou menos. Veja o descalabro que é isto. Mesmo que ela tenha um coração magnânimo, ela não tem conhecimento de como funciona o comportamento. Então ela vai mimar. E aí dá origem ao quê? Crianças hiperativas que na escola não têm disciplina de se manter sentados, que não atendem ordens, que não se concentram nas atividades acadêmicas, e que então têm problemas que precisam ser terceirizados. A escola não dá conta, os pais não dão conta. Então, vão terceirizar para um neurologista, leva no médico e diz, transtorno deve ser atenção e hiperatividade. Pode ser que haja algum nível de descontrole neurofisiológico, pode ser, mas na esmagadora maioria das vezes é um problema de falta de limites. É um problema de falta de habilidade de reforçar diferencialmente classes de comportamento desejadas e enfraquecimento de classes de... Vocês acham que a criança com a empregada
Ela vai pedir com educação? Ela pode pedir com educação, mas se a empregada disser não, a educação é esquecida e vem um comportamento indesejado. E o que vai fazer a empregada? Ligar para a mãe? Seu filho não está me obedecendo? Não. Ela atende o filho, ela obedece a criança, não a criança obedece, e a criança, reforçamento. Né? Então, prevalece naquela casa reforçamento negativo de quem controla, a empregada, que depois vai se gerar para os pais. A criança cria tamanho berreiro, tamanhas oposições, tamanha negativa, negacionismo em relação aos pais, que os pais também cedem. E criamos agora crianças que não têm responsabilidade. Vejam bem, quando eu não cuido adequadamente, eu não desenvolvo amor. Dar não desenvolve amor. Não desenvolve amor. Dar burla uma lei da natureza humana. Você valoriza aquilo que você produz com o seu comportamento. Você desvaloriza aquilo que vem de graça. Bom, eu não preciso dizer muito e vocês devem ter, assim, fartura de exemplos disso, né? Então, nesse caso, criamos agora uma comunidade que é interessante. Na década de 70, houve alguns estudos na Inglaterra, uma escola, Summerhill, e foi difundida assim. A Summerhill é uma escola que deixa as crianças livres. A tese era que o ser humano vivia livre na natureza. E ele se virava. Sobreviveu. Sobreviveu. Nós estamos aqui, descendentes desses que sobreviveram. Então, a escola, para dizer, a criança não deve ter regras, ela deve experimentar o espaço, ser livre e vai sendo reforçada diferencialmente de forma aleatória. Pois bem, o homem na selva, ele estava disponível para ser devorado. Ou se comporta como se deve, se esquiva do perigo e não morre, ou se comporta de acordo com o desejado, isto é, produzindo reforçadores. Não vai comer uma fruta azeda. Azeda é perigosa, pode ser venenosa. Amarga, mais perigosa ainda. Tem que ser vermelha e doce. Então vai ter que procurar. E vai andar quilômetros para achar. Pois bem, agora, uma sociedade cosmopolita, rica, como a Inglaterra, essas crianças vão bagunçar. Elas não têm regra. Bom, mas isto virou o mundo. É a grande solução. E as escolas brasileiras, orientadas por psicólogos e pedagogos pouco críticos da realidade, viram-se na posição de liberar, diminuir a disciplina. Porque isto, manter a disciplina, é aversivo e custoso para a empresa, para a instituição. Se você deixar, então você pode pôr mais crianças na classe, precisa de menos material, o professor não precisa ser tão treinado, ele não vai ensinar, a criança vai aprender. Né? Então, isso virou uma febre no Brasil. E as escolas passaram a liberar a disciplina. Bom, com o tempo, passam-se os anos, as contingências reais prevaleceram e as escolas começaram a ver que perderam o controle dos seus alunos. Ao mesmo tempo, os pais em casa, trabalhando com culpa, coisa que eu já relatei, eles eram muito permissivos com seus filhos. E aí, cão de dois donos morre de fome. Os pais não davam disciplina em casa, esperando que a escola disciplinasse. E a escola não tinha liberdade para disciplinar porque seriam criticados pelos pais. Essa escola é muito repressiva, essa escola é muito autoritária. Então, nem em casa havia disciplina e nem na escola havia disciplina. Agora, as escolas caíram em si. Agora não é hoje, nos últimos anos. Não dá para manter os alunos em disciplina, tem que ter disciplina. Só que agora eles encontram crianças que não se deixam disciplinar. Estão na fase não de pedir, de exigir, impor. Eu pago o seu salário.
Eu vou reclamar com os meus pais desses maus tratos. E aí a orientadora faz uma média. Pai, seja bem, nós vamos orientar a professora. Professora, tenha paciência. Mas o que eu faço? Você não faz nada. Dá um jeito. Você não pode punir. Você não pode punir. Então, há uma cumplicidade hipócrita. A escola finge que dá disciplina, os pais aliviados, mas agora a escola vai disciplinar e meu filho vai aprender a ser disciplinado. Eu não vou fazer isso porque eu quero ser amado. Outro equívoco. Quem não disciplina não é amado, é abusado, né? Pois bem, né? Pois bem, então, hoje que nós chegamos, a escola não tem poder disciplinar, os pais não têm poder de disciplinar, então agora são mimados, são mimados. Nesse sentido, né? É, é, qual é o produto? Hoje, os nossos terapeutas estão encontrando muitas dificuldades em trabalhar com adolescentes. Por quê? Respeito não controla, afeto não controla o que eu quero, controla o que eu penso, controla o que me é reforçador. Então, nós estamos numa transição preocupante, preocupante. Pois bem, eu acho que esses comentários mostram que nós, psicólogos, precisamos nos unirmos para tomar consciência. Como diria o Diego, não só são as tríplices contingências, eu diria, não, são as tríplices contingências, sim. É ali que está o contorno do comportamento. Obviamente, não desprezando. Estas coisas que eu estou dizendo são coisas da cultura, não é da cultura em geral. É o de classes, a classe média. São valores da classe média. A classe desprivilegiada, que se dane para sobreviver, não merece, claro que merece, não recebe nenhuma atenção. E a classe alta, bom, a classe alta pode tudo. Então, quanto mais psicopata for um adolescente rico, melhor para os pais. Por quê? Não vai dar trabalho, vai estar se divertindo, destruindo outras pessoas, destruindo propriedades, colocando em ameaça os cidadãos do bem, correndo, fazendo rachas na rua que atropelam pessoas inocentes, que matam ciclistas e ficam impunes, e depois o pai acerta com a delegacia e com a justiça quanto custa a liberdade do filho. Bom, então esse é o caos, né? Bom, agora, como é que nós vamos lidar? Eu acho que nós temos que nos unirmos, fazer o que nós fizemos hoje. Hoje, nesses 3 dias, né? Bom, eu encerro aqui com com muita satisfação que nós conseguimos nos reunir. Há 3 semanas, quase semana, nós nem pensava em fazer o congresso. Interessante, a tecnologia nos ajudou. Quando nós descobrimos que existiam instrumentos confiáveis de internet para comunicação nossa com grandes grupos, com razoável qualidade, eu acho que vocês sentiram que a nossa tecnologia eu diria até que de muito boa qualidade comparando com outras, né? Quando nós descobrimos, surgiu a ideia, puxa, se nós podemos comunicarmos com muita gente, por que não fazer o congresso? Esse congresso cresceu em 3 semanas. Nos preparamos, treinamos, nos reunimos, tivemos muitas horas de preparação, de conversa, e com muito prazer, compartilhamos tudo que nós sabemos com vocês. Não é tudo, porque em 3 anos dá para ensinar e discutir tudo, mas uma amostra muito significativa do que nós somos capazes de oferecer. Eu volto a enfatizar. A análise do comportamento não precisa ser adotada por todos. A gente tolera, aceita e acolhe com muita democracia diferenças. Mas uma coisa é certa, nós confiamos que a análise do comportamento é poderosa para ajudar a melhora do ser humano. Não a melhora só individual, a melhora do ser humano na interação com outros seres humanos. Para que as pessoas
se comportando sejam mais felizes. Nós não oferecemos felicidade, nós oferecemos processos comportamentais que produzem bem-estar. Felicidade não existe, que produzam bem-estar. Nós oferecemos tecnologia para que a pessoa consiga sofrer menos. Vai sofrer, mas não precisa sofrer tanto. Então, nós acreditamos. E o que nós fazemos? Se nós acreditamos, vamos ensinar, vamos compartilhar. O conhecimento deve ser gratuito e livre. É isso que nós pensamos. Bom, nós nos sentimos profundamente gratificados pelas inscrições, não só o número, a qualidade. Vocês foram muito carinhosos nos feedbacks que nos deram. Vocês nos entusiasmam a prosseguir nessa missão. Faremos outros congressos. Eu tenho pensado também em oferecer para vocês algumas coisas, também gratuitas, curtas. Por exemplo, daqui a 2, 3 meses, vocês serão convidados a participar de uma discussão, por exemplo, de uma exposição minha sobre o que é o amor do ponto de vista comportamental. Eu me disponho a fazer isso. Então, vamos manter o nosso contato. O meu objetivo é divulgar o que nós sabemos. Mas não que nós só sabemos, que nós acreditamos que é uma boa contribuição. Esse congresso eu dedico ao Skinner. Ele não está entre nós, mas preservar a memória dele é muito importante. Ele foi um homem extraordinário nas contribuições que ele deu. Ainda não devida e justamente reconhecida. Mas ele pede naquela apresentação, vocês vão rever essa frase, ele espera que o legado dele tenha frutos. E nós acreditamos que nós estamos dando continuidade ao legado dele.